A misericórdia, a bondade de Deus e a mediação do Senhor Jesus Cristo faz com que sejamos considerados justos e amados por Deus. Nossas manifestações de amor são então aceitas por Deus e Ele sente prazer nessas manifestações. Mas será que isso se aplica a mim? Muitas vezes, irmãos, a gente vê verdades bíblicas e raciocinando, isso se aplica aos outros, a mim não dá, comigo não dá. Eu tenho problemas maiores, e isso não se aplica a mim. Será assim? Vamos ver, irmãos, uma cura do Senhor Jesus relatada no livro de Marcos, no capítulo 9, dos versos 17 até o verso 29. É a cura de um jovem possesso. A cura de um menino ou de um jovem cujo pai trouxe até Jesus. O pai trouxe até Jesus, vejam lá, verso 17. Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxeste o meu filho possesso de um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Estava ali um caso concreto, irmãos, um caso de possessão. Esse menino tinha sido trazido já aos discípulos. O pai estava trazendo esse menino agora a Jesus. Os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Possessão de um espírito mau. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quanto vos sofrerei? Trazei-mo. Traga o menino até a mim. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou para o pai do menino: há quanto tempo isso sucede? E o pai respondeu: desde menino, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele levou para Jesus e agora ele disse para Jesus: se o Senhor pode alguma coisa, por favor, ajuda-nos. Será que o Senhor Jesus podia operar o milagre? É claro que o Senhor Jesus podia operar o milagre, mas será que o Pai cria que o Senhor Jesus podia operar o milagre? A resposta do Senhor Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Jesus disse a ele: todo aquele que crê, aquele que crê, àquele que crê, tudo é possível. Tudo é possível ser dado àquele que crê. Pela fé, podemos obter todas as coisas. Mas veja a resposta. Eu gosto muito desse verso, irmãos. Gosto muito desse verso porque ele expressa um pouco da minha situação. Na minha situação para algumas circunstâncias. Vejam lá. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele cria, irmãos, mas ele não cria de uma maneira absoluta, sem dúvida nenhuma. Isso muitas vezes acontece comigo. Certamente acontece também com você, com cada um de nós. Nós cremos, irmãos, nós somos ensinados, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos fé no Senhor Jesus Cristo. Mas quando há um problema grande, nós oramos a Deus, pedimos para Ele nos ajudar, nós cremos que Ele vai nos ajudar. Mas a nossa fé, irmãos, às vezes não é suficiente. Não é suficiente para que nós fiquemos tranquilos. Eu creio, ajuda na minha falta de fé. Quantas vezes, irmãos, eu preciso orar isso, ou cada um de nós precisa orar isso? Senhor, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Essa é uma fé vacilante. Mas qual foi a resposta de Jesus? O que Jesus fez, irmãos? Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais torne a ele. Sabe, irmão, Jesus tomou a atitude de curar o menino. Jesus podia ter falado para o pai: você ainda não tem muita fé, você está com problema de fé ainda, então volta, vai aumentar a sua fé e depois você volta.
daí eu vou curar. Eu gosto muito desse verso, irmãos, desse evento, porque o Senhor Jesus atende até quem tem pouca fé. Até quem não tem aquela fé exuberante, aquela fé que move montanhas. Mas o Senhor Jesus atende quem não tem fé suficiente. Quem não tem a fé desejada, mas tem um pouco de fé. E assim o Senhor atende. Veja só. Observe que Jesus não disse ao homem: volte quando tiver mais fé. Em vez disso, a exclamação do Pai: ajuda-me na minha falta de fé, foi o suficiente. Jesus atende a fé vacilante, irmãos. Por isso que eu gosto desse verso. O Senhor Jesus atende, mesmo quando nós não demonstramos a fé necessária. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 11, 6. Ainda assim, Jesus aceita até mesmo a menor fé. E por meio da fé, pela mediação de Cristo e pela obra de Cristo em nosso favor, podemos agradá-lo em nossa resposta a ele, da mesma forma que um pai fica satisfeito quando um filho lhe traz um presente aparentemente sem valor. Eu já tive filhos pequenos, agora são todos adultos. Meus netos já estão se tornando adultos. Mas em algumas circunstâncias, nossos filhos traziam presentes. Presentes no dia do pai, presentes nos dias das mães, que eram feitos na escola, na aula de artes, uns cartões. Se você quiser olhar a qualidade do cartão, você vai ver que a qualidade é fraca, a qualidade é para as crianças. Não é algo materialmente valioso, mas é algo que nos deixa tão alegres. Certamente eu posso procurar e achar ainda alguns desses cartões. Alguns desses cartões que eram trazidos pelos nossos filhos. Ou presentinhos. Uma caneca pintada. Pintada daquele jeito das crianças. Sem valor. Sem valor para os outros. Mas para um valor inestimável para o pai ou para a mãe que a recebeu. Assim é com o Senhor Deus, irmãos. Nós podemos nos apresentar a Ele com pouca coisa, com uma fé inexpressiva, mas Ele recebe da mesma maneira que um pai recebe um presente de um filho, um presentinho de um filho. Nós devemos, irmãos, agradar a Deus. Nós não agradamos a Deus com grandes feitos. Podemos até agradá-lo, quem sabe, com grandes feitos. Mas as pequenas coisas que podemos levar para Deus, as pequenas boas obras que podemos levar a Deus, essas podem agradar a Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente não tenha uma fé vacilante, mas que a gente tenha fé no Senhor Deus. Mas se tivermos fé vacilante, que o Senhor nos abençoe, para que essa fé agora vacilante vá crescendo, vá se alimentando e se torne uma fé poderosa, poderosa no Senhor Deus, poderosa na intercessão do Senhor Jesus, que pode resolver os nossos problemas aqui, mas que pode nos resolver o nosso problema cósmico, pode nos dar a vida eterna.